Fernando Pessoa, nossa querida Fernandinha. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, vamos estudar o Fernando Pessoa ortônimo, o heterônimo ainda não, mas já está aqui no título porque é uma coisa importante que a gente pode ver mais pra frente. Mas vamos dar uma contextualizada. Primeiro de tudo, Fernando Pessoa é um dos principais autores do modernismo português. Ele foi o que fundou, então, junto com outros amigos, a revista Orfeu em 1915. E a revista Orfeu foi muito importante para desenvolver o modernismo, porque assim, Fernando Pessoa ortônimo antes fazia poesia mais ligada então à tradição literária. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, o que é a tradição literária, né? Mas pronto, ele fazia poesias no começo mais ligadas à tradição literária. Mas isso mudou-se com o tempo. Ele começou com o tempo a abranger temas mais modernos. Como assim temas mais modernos? Fernando Pessoa, então, em seus textos mais modernistas, começou a abranger ideias e temas como a despersonalização poética, a intelectualização das sensações e as inquietações existenciais da vida de uma pessoa, né? Fernando Pessoa. Então, é por isso que a gente fala que ele foi um grande ator, um grande autor do modernismo português. Tá, mas o que é poesia ortônima e heterônima? E por que tem que estudar isso? Por que você tem que estudar? Eu não sei, mas eu sei te contar o que é poesia ortônima e heterônima. Então vamos lá. Ortônimo. Etimologicamente, ortônimo deriva do grego ortus e onumos. Ortus significa verdadeiro, autêntico, enquanto onymos refere a nome. Então, ortônimo seria o verdadeiro nome. Então, Fernando Pessoa, ele mesmo. Ele não a esquizofrenia dele e as 27 mil personalidades e pessoas que ele criou. É só ele. A poesia ortônima, então, né, vai se distinguir das poesias heterônimas. Por quê? No caso heterônimo, o que acontecia? Héteros, né, e ônimos, ou seja, héteros diferentes, ônimos, diferentes nomes. Mas por que é heterônimos, né? Heterônimos porque são diferentes eus de Fernando Pessoa, são diferentes nomes, são diferentes personalidades. Não chega a ser um pseudônimo, tá? Os heterônimos, porque pseudônimos são apenas nomes falsos que os autores usam para escrever. Enquanto isso, os heterônimos não são isso. Heterônimos são uma pessoa totalmente diferente, basicamente desligada de Fernando Pessoa. Essas pessoas têm personalidade diferente de Fernando Pessoa, possuem biografia e estilos próprios de escrita. Ou seja, ele basicamente fez as múltiplas personalidades dele numa época que isso não existia, tá? No caso, não sabia que existia. Então foi basicamente isso. Então os heterônimos vão ser os diferentes eus dele, né? Enquanto o ortônimo vai ser ele mesmo, tá? Vai ser só ele. Então, heterônimos ou semi-heterônimos pessoanos são formas do fingimento, então, artístico, que proporcionam um encontro do eu consigo próprio, ou seja, Fernando Pessoa encontrando outros derivados dele, que não são tão derivados assim, mas pronto, né? É como se Fernando Pessoa tivesse lá ele, e depois tivesse, sei lá, uns 20 filhos diferentes. Cada filho tem seu jeito, porque, por exemplo, vamos falar que Fernando Pessoa é o pai. Pai de um jeito, tá? Tá lá Fernando Pessoa ortônimo. Depois tem 20 filhos diferentes, cada filho é do seu jeito, ninguém vai ser igualzinho ao pai. Então, cada filho tem seu estilo, cada filho tem seu jeito, cada heterônimo tem seu jeito e não está ligado, nem todas as vezes, com o Fernando Pessoa. Alguns heterônimos ou semi-heterônimos até podem estar ligados, mas geralmente eles têm estilos bem diferentes entre si. A gente falou isso em outro vídeo, mas é só para vocês saberem um pouquinho. Lembrando que os heterônimos não são pais autônomos, tá? Eles são criações fictícias, ou seja, se Fernando Pessoa morresse, os outros também parariam de escrever, né? Porque são basicamente as múltiplas facetas de Fernando Pessoa, múltiplas personalidades. Então, se ele morrer, acabou para os outros também, né? Mas, mesmo assim, né, é bom lembrar que heterônimo ainda é diferente de pseudônimo. Continuando. A poesia ortônima, tá? Como eu expliquei antes, a poesia heterônima, cada um é diferente do outro, tem biografia, personalidade de papel, etc. Mas e a poesia ortônima? A poesia ortônima, então, é escrita pelo próprio Fernando Pessoa e assinada por ele com o nome dele, tá? Porque toda vez que ele assinava um poema de um heterônimo, ele colocava o nome do heterônimo.
Então, se eu escrevesse como Alberto Caeiro, eu iria colocar o nome de Alberto Caeiro no final. Quando era poesia dele, ortônima, ele escrevia Fernando Pessoa no final. A poesia dele vai refletir, então, o pensamento mais direto e pessoal de Fernando Pessoa e apresenta um forte caráter reflexivo e intelectual, tá? As poesias dele permitem muitas vezes a gente intelectualizar coisas ou faz a gente racionalizar bastante, tá? A poesia ortônima, então, vai recorrer muito a essa reflexão, faz a gente se refletir sobre nós mesmos, sobre a sociedade em que a gente vive, tá? O sujeito, muitas vezes, nessas poesias, ou seja, Fernando Pessoa, mas a gente chama de sujeito lírico porque sim, né? Sujeito poético, coisas assim. Muitas vezes, nesse poema, ele vai expressar a impossibilidade de conciliar os opostos. Então, muitas vezes, ele fala que ele quer ser feliz, mas para ser feliz ele tem que ser irracional, mas ele quer ser racional. Então, ele sempre tem esses paradoxos, assim, esses opostos, esses antíteses dele, né? E muitas vezes, no final, vai levar à frustração, né, do nosso Fernandinho, angústia, abolia do eu e vai fazer uns draminhas, né? Vai fazer os draminhas da personalidade do ortônimo. Os textos dele, muitas vezes, trazem temas demonstrativos. Muitas vezes trazem temas sensíveis, de inteligência sensível, ou seja, anseios da alma, a nostalgia de um tempo perdido, o tédio, o vislumbrar de uma coisa linda, a dificuldade de exprimir o que se sente e a primazia da intelectualização. Os principais temas, né, que o Fernandinho aborda é o fingimento poético, a dor de pensar, a oposição entre sonho e realidade e a nostalgia da infância. Ele também aborda a despersonalização do eu, mas os principais vão ser ainda os que eu falei antes desse. Lembrando que no começo, tá, as formas de poesia eram mais tradicionais, mas com o tempo foram se tornando mais modernas, conforme ele foi escrevendo mais e mais. Vamos entrar no fingimento artístico. O que é o fingimento artístico, tá? Fernando Pessoa, então, vai apresentar a concepção de arte poética através do fingimento artístico. Ele vai falar o que ele acha que é a arte de fazer poesia, ou seja, o que ele acha que significa fazer poesia, tá? E para mostrar o que ele acha, ele vai falar sobre o fingimento artístico. Perfeito. O que Fernandinho achava sobre o fingimento artístico? Ele achava que todo poema era um produto intelectual, ou seja, se você queria escrever um poema, você tinha que primeiro pensar, tá? Para depois colocar no papel. Uau, que genialidade! A questão é, naquela época a galera fazia assim, falava o quê? Ah não, eu estou emocionada, eu vou escrever. Eu não penso para escrever, eu só escrevo. Fernandinho falava que não. O poeta vai primeiro sentir sentimentos, depois pensar sobre esses sentimentos e só depois de pensar ele vai escrever. Ou seja, o que ele escreve não é o que ele está sentindo na hora, tá? Ele primeiro racionaliza e depois escreve. Então, o que ele está escrevendo não é a dor que ele sentiu, mas era a dor pensada, é a dor que ele racionalizou. É aquilo que ele racionalizou, né? É aquilo que ele pensou sobre o que ele sentiu, tá bom? Ou seja, o poeta não vai escrever diretamente o que ele sente. Ele vai transformar o sentimento através de pensamento crítico da razão humana. E para ele, fingir, tá? Porque ele fala que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que finge a dor que devera sente. Eu decorei essa bosta, tá? Enfim, o que ele quer dizer com isso? Que o poeta é um fingidor? O fingidor não é na questão que a gente pensa no dia de hoje. Porque fingir no dia de hoje significa mentir, né? Vamos falar sinceramente. Mas ele retoma o significado clássico da palavra fingir. Antigamente, do latim, né? Fingire, significava imaginar, criar, inventar, modelar, transformar. Então, basicamente é isso que Fernando Pessoa acha que é fingir. É o poeta imaginando aquilo que ele sentiu, criando, moldando os sentimentos dele e colocando um textinho, colocando um escritinho bonitinho, tá? Então, né? O poeta fingidor vai elaborar mentalmente aquilo que ele pensou, vai ser a dor pensada, e vai exprimir as emoções, a dor sentida através do papelzinho. E
né, no fingimento artístico, a gente tem umas dialéticas. O que são dialéticas? Dialéticas, então, vão ser dualidades, ou seja, coisas opostas. Vamos usar a palavra mais normal, né? Coisas opostas. Então, o que aparece bastante no fingimento artístico? Essa oposição entre sinceridade e fingimento, consciência e inconsciência, sentir versus pensar, e por aí vai, né? E, né, ele vai transformar todo esse fingimento artístico num trabalho de exprimir intelectualmente as emoções. E como assim? Explica isso direito. Então, fingimento artístico, né, vai ser ele exprimindo as emoções dele, tá bom? Mas ele primeiro tem que pensar para depois se exprimir. É igual, por exemplo, assim, não dá certo, tá? Quando você fala sem pensar. Pensa nisso. É isso que o Fernando Pessoa pensava, dizia. Ou seja, ele falava assim, não, antes de você escrever um poema, você tem que primeiro pensar no que você sentiu. Porque se você jogar tudo lá, você não tá fazendo certo. Você sentiu a dor, você pensou sobre a dor, você está escrevendo sobre a dor que você pensou, tá? Mas essa é a dor pensada, a dor que você pensou sobre. É meio confuso, mas tente entrar na cabeça de um carinha esquizofrênico do século XX. Eu acho que tô falando do século certo. É isso mesmo, século XX. Não, vamos lá, vai. 19 e 20. Vamos para ser mais específico, porque ele nasceu em 1888, mas morreu em 1935. Passando à frente. Foda-se isso. Dor de pensar. Vamos lá. Fernando Pessoa, nosso Fernandinho, ele tinha uma obsessão pela análise, tá? Então, ele sempre buscava respostas que provocavam o sofrimento dele, tá? Ele era meio sofrido, assim. Ele era nossa vítima da sociedade, Fernandinho. Então, ele queria buscar respostas para os problemas, só que essas respostas sempre traziam sofrimento e angústia, tá? E ele sempre tinha uma tendência muito excessiva para intelectualizar tudo, ou seja, ele era uma pessoa muito racional, tá? Muito racional. E tudo que ele pensava, né, todas as perguntas que ele tinha, ele tentava racionalizar elas, pensar sobre elas. Só que isso levava muito a outro lado dele, levava ao lado que ele falava que ele não era capaz de sentir, porque toda vez que ele queria sentir alguma coisa, ele acabava pensando demais sobre isso, racionalizando demais. O nosso querido Fernandinho era um pensador obsessivo, tá? Ele era aquelas pessoas que fazem um movimentozinho errado e ficam o resto do dia pensando sobre isso. Então ele falava que ele não conseguia, ele era incapaz de sentir, porque sempre que ele queria sentir alguma coisa, depois ele pensava, ele não conseguia fazer alguma coisa sem pensar, sem ficar racionalizando sobre isso. E por isso que ele fala: eu queria, amiga, ser inconsciente para poder atingir a felicidade. Se eu fosse burro, eu seria feliz. Tá? É basicamente isso que ele fala. Só que pra ele também acha que as pessoas que não são racionais, nesse sentido de sempre intelectualizar tais, não conseguem entender o quão felizes elas são. Isso a gente consegue ver em poemas como A Ceifeira ou O Gato, porque a ceifeira tá lá trabalhando, condições artes, mas tá rendinho com as amigas, tá lá com as costas tudo torta, cortando cevo, cevada, trigo, e tá lá rendinho com as amigas. Aí ele fala assim, a ceifeira, ela não foi educada, ela provavelmente só frequentou até o 3º ano ou nem isso. Provavelmente uma dona de casa, tá trabalhando para sustentar a família, mas tá lá rindo com as amigas, ela é feliz de verdade. Mas ela não sabe que é feliz, porque ela não consegue racionalizar, ela não consegue pensar sobre isso, como eu penso. Então é isso que ele dizia, né? E ele queria, então, conciliar, né? Queria juntar as duas coisas. Ele queria ser consciente, né? Ele queria poder racionalizar, mas ao mesmo tempo ser feliz. Só que para ele as pessoas felizes eram as pessoas que não conseguiam racionalizar, as pessoas inconscientes. Então ele tem toda essa paranoia, todo esse paradoxo dele. Eu quero ser feliz, mas preciso ser inconsciente. Mas eu não quero ser inconsciente, mas eu quero ser feliz. Então, né? Foda, Fernandinho, foda. Acontece com os melhores. Então, para o nosso Fernandinho, o pensamento é uma forma de elevação do homem, tá? Mas todavia, porém, entretanto, essa constante intelectualização, esse constante pensamento vai provocar no sujeito, nele, no caso, a dor de pensar. Ou seja, nosso Fernandinho pensava demais, já falei sobre isso. É basicamente isso, dor de pensar. Fernandinho pensava demais, queria ser feliz, mas não parava de pensar e não era feliz. É isso, tá? Então, dor de pensar, paradoxo e impossibilidade de libertar da dor de pensar e, consequentemente, fracasso da tentativa de alcançar a felicidade. Tadinho, nosso Fernandinho, né?
conflitos e consequências. Eu vou pular essa porra, a gente vai falar sobre isso. Sonho e realidade. Nosso Fernandinho estava frustrado porque não conseguia ser feliz. Ele vai se afundar no tédio e vai surgir o sonhinho. O sonhinho vai surgir com uma dimensão idealizada. Vocês, galerinhas que ficam vendo o Wattpad, ficam lendo fanfic, ficam lendo livro. Não, nem precisa ser fanfic, tá? Livro. Fica lendo livro aí, fica idealizando, pensando no... Ai, meu Deus, que personagem lindo. Queria eu estar lá com ele. Ai, meu Deus, que mundo incrível. Queria eu viver num mundo assim tão utópico e... Uau! Ai, meu Deus, queria eu ter poderes. Era basicamente isso que o Fernandinho pensava. Ele via nos sonhos, né? Tipo, Mimil dormia o sonhinho. Ele via nos sonhos dele uma dimensão muito mais feliz, idealizada e perfeita, em que ele conseguia atingir plenitude, tinha um equilíbrio desejado, tá? Da vida dele, né? Nos sonhos. Só que aí, né? Os sonhos, né? Vão surgir com esse mundo paralelo, onde o eu pode ser o que ele não é na vida real. Só que a gente tem um probleminha. Fernandinho vai se sentir fragmentado e dividido entre o que é ele, né, na realidade, e o que ele desejava ser, o que ele é nos sonhos dele, o que ele é idealizado. Ele fica triste, porque o eu real dele é uma bosta. Mas ele chega nos sonhos e o eu dele é muito bom, é muito feliz, é muito incrível. Então ele fica angustiado, ele fica triste, tá? Porque ele consegue ver que os sonhos não vão resolver os problemas dele, tá? Ele percebe que a realidade é uma bosta, mas o sonho também não vai surgir pra nada, tá? O sonho vai surgir como um projeto falhado, que vai ser trazer desilusão pro nosso Fernandinho. Fernandinho vai ver ele feliz no sonho, com o diplominha dele de advogado ou médico, e vai olhar para ele real, que é um poeta que ninguém consegue compreender na época dele, que todo mundo, assim como Camões, naquela época que eles eram vivos, basicamente não dão a mínima para eles. Ele vê isso e fica desiludido, né, nosso menininho Fernandinho. Então ele percebe que o sonho não é a solução para os problemas de vida deles, problemas existenciais dele. O sonho é só uma ilusão. E não vai evitar o tédio, não vai evitar a náusea, o vazio, a nostalgia da infância que ele perdeu. E falando em infância que ele perdeu, vamos entrar então na nostalgia da infância, tá? Nostalgia da infância. Então, o meuzinho, nosso Fernandinho, ele fica incapaz de viver a vida. Ele fica falando, ai meu Deus, eu sou muito bosta, o que eu faço? Então, ele vai se refugiar numa infância mitificada, uma infância que ele já perdeu, obviamente. Ele fica com essa nostalgia de uma infância que ele era feliz. Eu acho que todo mundo, né? A galerinha que tá fazendo prova assim como eu, indo para os exames nacionais, deve ficar pensando, cara, que feliz eu era no 7º ano que eu tinha que fazer essas bostas de exame nacional. Que feliz eu era que eu tinha que ficar estudando pra caramba pras provas, etc. Todo mundo, né? Fernandinho também era um desses. Ele sentia saudade, então, dessa idade dele, que ele era inocente e não tinha trabalho para fazer, não tinha responsabilidade. Era uma época que ele não era tão consciente assim, não era tão racional, então ele achava que tudo era possível. E, né, essa felicidade, né, de achar que tudo é possível, é uma coisa muito comum nas crianças, uma coisa que as crianças experimentam, o que contrasta muito com o que a gente vive, né? Porque o sujeito poético, o nosso Fernandinho, tá infeliz lá porque ele não consegue ser o que ele é, ele não consegue imaginar uma coisa melhor para ele. Então, ele percebe que o sonho e a infância, que ele perdeu, obviamente, mas o sonho e a infância são os únicos momentos de felicidade pro nosso Fernandinho, porque ele vê neles um paraíso perdido. É tipo aquela imagem, vou por aí. Tipo aquela imagem do jogador olhando, colocando a mãozinha no vidro e olhando a bola de ouro, mano, bola dourada lá. Olhando tipo, oh, meu Deus, eu queria, mas eu perdi. Não! É isso. A infância para Fernandinho vai ser um espaço de evasão. Vai permitir, então, ultrapassar a angústia existencial do presente dele, que ele tá adultinho, então ele vai passar a angústia de ser adulto pensando no sonho da infância dele. E vai surgir então a infância como espaço de felicidade, de permissão. E, né, ele vai tentar ultrapassar essa tristeza do presente
usando a infância. Só que aí, o Fernandinho, ele vai regressar dessa viagem dele pra infância totalmente desencantado. Ele vai ficar broxa, ele vai ficar desiludido. Ele fala assim, cara, eu era tão feliz antigamente, agora estou triste, estou depressivo, sabe? Então, por mais que a infância para Fernandinho pareça um tempo bom, incrível e idílico e tudo mais, né? A infância faz ele pensar também sobre o eu dos dias de hoje, Fernandinho adulto. Ele olha para sua condição nos dias de hoje, suas circunstâncias, e de novo volta. Volta o tédio existencial, volta a estranheza, volta o desconhecimento, e ele fica totalmente quem sou eu? Naquela época eu era feliz, mas hoje em dia quem sou eu? Qual eu não consigo ser eu, não consigo ser minha carreira, não consigo uma carreira boa. Quem sou eu nos dias de hoje, sabe? Então, por mais que a infância seja aquele tempo incrível e o sonho seja aquele lugar idealizado, não passam de refúgios momentâneos, né? E que no final das contas só vão mostrar que é infrutífero você tentar ficar lembrando da infância do seu sonho, porque você só está tentando fugir de um tédio existencial e de desilusões na sua vida presente. Ele percebe então que a infância dele, por mais que tenha sido boa, já passou e não tem que ficar pegado nisso. E o sonho é a mesma coisa, o sonho é uma coisa idealizada, não é aquilo de verdade. Então, tu ficar pegado no sonho também não é bom, saca? E, né, é isso, gente. O Fernandinho vai evocar então uma infância idealizada, que não passa uma tentativa infrutífera da fuga do tédio existencial que ele está submerso no presente. Assim, este paraíso ilusório não vai permitir Fernandinho de se libertar da angústia e da tristeza dele. Porque ele entende, a infância já passou, a infância está na infância, não tem como voltar atrás. E a mesma coisa com o sonho. O sonho é só um lugar idealizado, aquilo não é real, saca? Tu vai pra ele quando tu dorme e não é de verdade, não tem porque tu ficar preso nele. Quando tu começa a entender Fernando Pessoa por essa perspectiva, fica um pouquinho mais pesado, né? Mas tudo bem. Enfim, agora vamos fazer um resuminho geral, falar sobre a linguagem e estilo e temas principais. Temas principais, tá? Fingimento artístico, dor de pensar, sonho versus realidade, nostalgia da infância e fragmentação do eu. Fragmentação do eu pode ser mais ou menos entrada, não sei se entrada é uma palavra, pode ser encaixada na dor de pensar em outras, tá? Mas a minha professorinha querida de português falou que era um quinto tema importante, então eu coloquei ele aqui. Forma da poesia do nosso querido, linguagem, estilo e estrutura, tá? No começo, ele usava uma coisa mais tradicional, piriri, pororó. Só que depois, com o tempo, com o modernismo entrando, começou uma coisa mais moderna. Mas eu vou falar agora sobre a poesia ortônima. Vamos deixar isso aqui de lado rapidinho. Poesia ortônima. A poesia ortônima é simples, mas também é muito expressiva, tá? É muito paradoxal, por mais que tenha uma linguagem simples. Usa a linguagem corrente, usa o léxico, ou seja, palavras do cotidiano, usa símbolos reconhecíveis como lugares, animais, alimentos e etc. Os versos dele no poema são musicais. Ficam fazendo musiquinhas, sabe? Fica bonitinho de falar. Você fala com uma ritmazinha, um ritmadinho. Fica falando com ritmo, com musicalidade. Formalmente, né, no começo, ele recorria à versificação, né, inspirada na forma tradicional de fazer poesia, no caso, a poesia portuguesa. Então, ele se inspirava no lirismo tradicional português. Ou seja, ele usava quadras, quintilhas, redondilhas maiores ou menores. Como assim redondilha maior? Redondilha maior, ou seja, as sílabas métricas eram 7 e menor quando eram 5. Claro que todos os poemas dele também tinham esse ritmo musical, né? Tinha musicalidade. Isso era uma coisa que era bem comum nas poesias tradicionais. Entretanto, todavia, porém, quando ele começou a entrar no modernismo e tudo mais, ele começou a mudar o jeito de escrever. Ou seja, ele basicamente fez essa quebra com a tradição. Os poemas dele começaram a ficar mais regulares, tá? Não tinha uma formalidade regular, ele é irregular.
As estrofes dos versos eram irregulares, não tinha um ritmo marcado ou uma rima propriamente dita. E claramente, né, se tratando do modernismo, também se falavam de temas modernos. Como assim temas modernos? Ele falava sobre o simbolismo, o intercessionismo, o paulismo, tá? E etc. E, né, ele também não falava só disso, mas também da despersonalização poética, a intelectualização das sensações e as inquietações existenciais, que é aquilo tudo que a gente já falou. Aqui estão fotinhas do nosso Fernandinho, tá? Eu estou com a voz rouca já, eu estou gravando essa última parte no outro dia, porque eu tive que cortar, mas ponto. E é isso, gente. Nosso Fernandinho Pessoa está dado, tá? Ele deu. E obrigada por verem essa aula até o final. Espero que gostem, tá? Que sirva de alguma coisa na vida de vocês. Saber sobre o nosso Fernandinho ortônimo. E depois farei sobre os nossos Fernandinhos heterônimos, tá? Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Eu não sei se cai nosso Bernardo. Eu acho que o nome dele é Bernardo, eu não tenho certeza. Que é nosso semi-heterônimo, mas tudo bem. É isso, gente. Beijinhos lá pra vocês. Tenham um bom dia, ou sei lá o que vocês estejam fazendo. Fernando Pessoa, então, em seus textos. Fernando Pessoa ser um. Como que fala? Enfim, não chega a ser aquele nome, um pseudônimo, isso. Finge tão completamente que sente devera. Ai, não é isso. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que finge a dor que devera sente. Eu decorei essa bola. Na real, não. No começo. No começo mesmo, vai. Não, no começo.